Sejam bem-vindos a Minutos de Techuvá. Esse é o nosso canal Ministério Rema, o último despertar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Toque o sininho para que você possa receber os próximos vídeos. Não deixe de compartilhar com seus amigos. Esta mensagem é muito importante para a tua vida. Esse é o vídeo número 2, Por que abandonei o judaísmo messiânico? Depois de 2 décadas pertencendo a esse movimento, no Brasil, ele tem no máximo 25 anos, né? Durante 2 décadas eu fiz parte das fileiras, fui um dos pioneiros no movimento do judaísmo messiânico. Mas quando eu descobri que havia discordância entre a doutrina que eles pregavam e a Torá, da mesma forma que eu havia saído do movimento adventista nos anos 90, eu saí desse movimento por volta do ano 2010, 2015, porque eu percebi que eles cometeram o mesmo erro, o mesmo equívoco. O movimento adventista pregava a teologia da substituição, afirmando que a igreja era o Israel espiritual. O judaísmo, por sua vez, afirma que eles são Israel, que as 10 tribos jamais voltarão, ignorando a profecia de Jeremias 31, onde o profeta diz: eis que faço uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Os messiânicos ignoram a profecia e a ordem de Yeshua. Ide somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Jesus deu esta ordem, já fazia mais de 700 anos, me perdoe, que Israel já tinha sido misturado entre as nações. E isto foi muito difícil para me compreender. Mas eu percebi que havia não só esse erro. Foi quando eu comecei a pesquisar, fui atrás da história e descobri que o calendário estava errado, que nós não estávamos no ano 5780, pelo contrário, nós estamos no ano 6020. Percebi que o ano novo não era no meio do ano, mas sim no mês de Abib, na época da Páscoa. E como eu cheguei a isso? Não teve dificuldade alguma. Está aí na história. Quando começou-se a guardar o ano novo no 7º mês? Depois que os judeus voltaram da Babilônia. Lá na Babilônia, no 7º mês, era celebrado uma festa ao demônio, que eles chamavam de Deus ou divindade, Marduk. Ele havia vencido uma luta contra a deusa das águas. Essa Iemanjá que nós temos aqui, também é uma deusa. E nesse dia era feita uma grande festa, muito semelhante ao Réveillon cristão, com o Carnaval. Os romanos deram o nome de Saturnália. Era uma festa muito grande. E os judeus incorporaram esta festa e trouxeram quando retornaram. Não podemos esquecer que os que retornaram, em sua maioria, não nasceram em Israel, não nasceram em Judá. Nasceram da Babilônia. Eles não tinham conhecido o templo do Eterno. Eles não tinham conhecido os profetas. Apenas na Babilônia que eles foram conhecer o profeta Daniel e o profeta Ezequiel, ao qual eles rejeitavam. E agora, voltando aqui para os nossos dias, eu comecei a perceber que o movimento do judaísmo messiânico celebrava o Ano Novo na época errada. Celebrava a festa de Shavuot na época errada. A Bíblia ordena que a festa de Shavuot deve ser contada a partir do 1º domingo da semana que a Páscoa ou Pêssar e os pães sem ázimos acontecem. Só que eu não sei de onde o judaísmo inventou 16 de Abib. Outra coisa que me chamou a atenção. A Torá diz que nós não devemos colocar em nossa boca o nome de divindades, de demônios. Todavia, os meses judaicos trazem nomes de divindades pagãs. Um deles, um exemplo, é Tamuz. Sendo que na Bíblia não aparece uma vez sequer o nome dos meses,
a não ser o primeiro mês que é dado Aviv, que não é um nome, mas especifica que o centeio está maduro. Os demais é o segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, sexto mês e assim por diante. Apenas alguns profetas colocou, e era o segundo mês, que os judeus chamavam de, mas não o povo de Israel. Isso chamou a minha atenção. Outra coisa, como no vídeo anterior eu falei, foi a lua nova. Em Salmos, no capítulo 104, versículo 19, diz assim, que a lua determina as festas religiosas. Ou seja, para contabilizar a festa bíblica, nós temos que considerar o surgimento da lua nova. Todos os meses eu tenho postado nas minhas redes sociais quando há o avistamento da lua nova em Israel. Todos os meses eu faço isso. E aí o que acontece? Quando é avistado a lua nova, através de testemunhas, e é decretado um novo mês, então inicia a contagem da festa, qual será cumprida. Por exemplo, no 10º dia do mês de Abib, deve-se separar o cordeiro. No 14º dia, o sacrifício de Pêssar. No 15º dia, início da festa dos pães ázimos. No primeiro domingo após a festa dos pães ázimos, inicia a contagem de Shavuot. Shavuot é a única festa bíblica que não considera o início na lua nova. Depois nós vamos para o 7º mês. No primeiro dia do 7º mês é a festa das trombetas. Não fala nada na Bíblia que é ano novo. Não tem a menor citação. No 10º dia do 7º mês, contando a partir da lua nova, nós temos Yom Kippur, dia do perdão. No 14º dia, nós temos a festa dos tabernáculos. Vocês perceberam a importância da lua nova? E foi ignorado pelos fariseus, que é o embrião do judaísmo. Os cristãos que se converteram a Techuvá adotaram o judaísmo, adotaram ideias paganizadas do judaísmo. Esta semana mesmo eu vi um vídeo de um cidadão lá do Rio de Janeiro, ele usa um nome hebraico, não importa citar aqui, e ele pregando a reencarnação, usando o Zohar como um livro santo. O Zohar surgiu no século XII ou XIII, ninguém sabe a sua origem. Para quem leu, nós sabemos que ele é a base de Allan Kardec para criar o Espiritismo. E esse senhor do Rio de Janeiro, que se diz nazareno, pregando a reencarnação, sendo que a Bíblia é clara. Ao homem compete morrer uma só vez e depois a ressurreição e o juízo. Então nós vemos que esse movimento messiânico e esse movimento nazareno que adotou as práticas do judaísmo tornaram-se movimento apóstatas. E esse foi um dos motivos aos quais eu me desfiliei, eu saí. A minha congregação, ela começa em 99 como uma missão judaica. Depois, uma missão judaica messiânica. Só que para que não confundam o nosso ministério, hoje nós somos o ministério israelita. Nós estamos atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós não temos ligação nenhuma com o judaísmo, quer ortodoxo, judaísmo messiânico ou judaísmo nazareno, em virtude de eles abandonarem os princípios da Torá, incorporarem leis e regras que não estão descritas na Torá. Então esse é o motivo. A Shem Olam não é um movimento do judaísmo, nem messiânico, nem ortodoxo. Ela nasceu como uma missão judaica, que são coisas diferentes. A nossa visão é muito próxima à visão dos judeus caraítas. Eles apenas não reconheceram Yeshua e nós reconhecemos Yeshua como Messias.
O judaísmo messiânico é trinitariano disfarçado. O judaísmo nazareno é unicista. Nós somos monoteístas. Nós cremos que Deus é um. O Espírito Santo é o Espírito do Deus bendito que pairava sobre as águas da terra e sobre todo o universo. E que Yeshua é o primogênito da criação. É o filho de Jeová, o Pai. Ele traz dentro dele a criação divina. Sem ele, nada do que existe surgiu. Porque Deus deu a ele o poder para fazer estas coisas. Mas não cremos que ele seja uma divindade, que ele seja Deus. Esta é a visão da congregação Shemolam. No vídeo 3 nós vamos falar sobre outros temas, o porquê nós não pertencemos mais a este movimento. Shalom, shalom.